Se Deus existe, então me mostra a cara dele. Cadê ele? O vídeo de hoje é apoio ao canal Capturing Christianity. Esse canal apresenta argumentos com aqueles que eu vou estar apresentando no dia de hoje. Hoje é o primeiro episódio da segunda temporada e eu estou muito feliz em poder começar este novo tópico, este novo tema com vocês hoje. E eu vou dar evidência da existência de Deus. Você acredita ou você duvida? Então me acompanhe até o fim deste vídeo que eu vou dar os detalhes. Mas primeiro eu quero pedir, escreve nos comentários se você tem alguma prova que Deus existe. Você tem alguma evidência? Escreve qual prova você tem que Deus existe, que eu vou estar usando isso daí para uma pesquisa que eu estou fazendo, tá bom? Não deixe de escrever. Vai lá, escreve e eu vou já usar este gancho e vou pedir para você aproveitar e dar um like, curtir esse vídeo aí. Como um filósofo primo meu falou, o seu dedo não vai cair. Pode apertar esse botão de like aí que não vai ter problema algum, tá bom? Não esquece de dar um like e de deixar esse comentário que é muito importante para a pesquisa que eu estou fazendo. Para aqueles que não conhecem e nem sabem de alguma evidência da existência de Deus, eu vou dar algumas dicas para vocês. Você conhece aquela passagem bíblica onde Deus manda Abrão sair da tenda, lá em Gênesis 15, e manda ele contar as estrelas do céu? Você conhece aquela outra passagem onde está escrito que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, lá em Salmo 19? Sabe aquela passagem de Romanos capítulo 1, onde Paulo escreve que os atributos invisíveis de Deus são percebidos através das coisas criadas? Essas são dicas e evidência que você vai estar vendo logo mais. Quer evidência de que Deus existe? Eleve os seus olhos aos montes, olhe para o céu. O universo vai te mostrar provas, até mesmo científicas, de que Deus existe. Mas antes, se você não assistiu a primeira temporada, não perde tempo. Assiste agora, porque é rapidinho, os vídeos são curtos e eles dão base àquilo que nós vamos estar apresentando hoje. E por falar em dar base, eu vou estabelecer algumas pré-condições para não termos confusões depois. Em primeiro lugar, estaremos argumentando a favor da existência de Deus, partindo de um pressuposto de que a verdade objetiva absoluta existe. Ou seja, Deus existe ou ele não existe. Não tem como Deus existir para mim e não existir para você. Pode ser que alguém não conheça, pode ser que alguém negue a existência dele, mas é logicamente incoerente, impossível que Deus exista e não exista ao mesmo tempo. Isso é uma contradição categórica. Em segundo lugar, nós vamos estar apresentando evidências a favor do teísmo. Teísmo? Como assim? Existem três principais vertentes quanto às cosmovisões. O que é cosmovisão? É a visão de cosmos, é a visão de mundo, é a visão da realidade que nos rodeia. Como você explica o que é real? Em primeiro lugar, tem a cosmovisão do teísmo, é uma principal vertente, é a mais conhecida, que são os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Tem o panteísmo, que são os budistas, os hindus, adeptos da nova era, e o ateísmo, que está crescendo cada vez mais, que são os humanistas religiosos. Humanistas religiosos são considerados ateus e muitos ateus são considerados religiosos porque se a sua definição de religião é a explicação de alguém a respeito do que é real, então todos são religiosos. Richard Dawkins, um dos ateus mais famosos de nossos dias, é religioso porque ele tem a sua própria ideia de como todos nós chegamos aqui, aonde nós chegamos, onde nós estamos. Todos são fundamentalistas também, porque acreditam que chegamos aqui através de um acidente cósmico que devemos tratar um ao outro de uma certa maneira. Richard Dawkins disse que não existe a moral objetiva, mas em seu livro A Desilusão de Deus, ele escreve os seus próprios 10 mandamentos. Você consegue ver algo inconsistente nisso? Você consegue ver algo incoerente nisso? Em terceiro lugar, todos têm algum tipo de fé. Eu não me refiro à fé bíblica, mas à definição de fé que o próprio Dawkins usa, que é crer sem evidências. E se essa é a definição de fé que muitos estão usando, eu creio que precisamos de muito mais fé para ser ateu. Muito mais fé para ser ateu. Por quê?
porque temos muita evidência a favor do cristianismo e vamos abordar isso em alguns momentos. Então, só precisamos de um pouquinho de fé para ser cristão. Esse tipo de fé sem evidência. Estou abrindo um parênteses aqui. Agora, as evidências usadas pelos ateus são fracas e poucas, e por isso eu creio que preciso de muito mais fé para acreditar que o nada possa produzir o tudo. É por isso que o curso que vamos dar no final do ano é chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu vou dar mais detalhes sobre este curso em novembro, mas já se prepara, nós vamos estar dando um curso até o final do ano, se Deus assim permitir. Uma breve interrupção em nossa transmissão. Você já nos segue no Facebook? Já segue a gente lá no Instagram? Eu preciso de sua ajuda para alcançar o maior número de pessoas o possível com esse material. Tem muita gente se afastando dos caminhos de Deus. Tem muitos jovens se perdendo, muito pai sofrendo porque quando dizem não crer na Bíblia e em Deus, não sabem dar evidências que Deus existe. Não basta dizer só creia, ou até o que você tem a perder. Estamos em um tempo onde a informação está a um clique de distância de qualquer um e as redes sociais estão lotadas de mentiras e falsas informações. Vamos lotar a internet com boa informação? Vamos lotar a internet com o conhecimento de Deus? Eu te desafio e ainda vou fazer algo melhor. Nós vamos divulgar esse material e eu ainda vou sortear um livro grátis. É isso mesmo, um livro autografado pelo Dr. Frank Turek. Então, compartilhe nossos vídeos no Facebook, no Instagram e use a hashtag Mente Apologética. Dia 10 de outubro eu vou sortear e anunciar o ganhador. Quanto mais shares, mais chances você tem de ganhar e maior será o alcance desta mensagem. Vamos lá. Continuando, quais são as evidências de que Deus existe? Você tem alguma evidência que Deus existe? Nós vamos usar 3 grandes argumentos a favor da existência de Deus. E a partir destes argumentos, veremos que existe um Criador espacial que não ocupa espaço algum, que é transcendente, imaterial, atemporal, poderoso, pessoal e inteligente. Nós não vamos nem abrir a Bíblia para fazer isso. Vamos apenas olhar para 2 argumentos científicos e um argumento filosófico. Aqui estão eles. O primeiro argumento é o argumento para o começo do universo, conhecido como argumento cosmológico. Cosmológico vem da palavra grega cosmos, que significa mundo ou universo. Diz que se o universo teve um início, logicamente se deduz que deve ter tido alguém que deu o início a este início. O segundo argumento é o argumento do desenho, conhecido como argumento teleológico. Não tem nada a ver com televisão. Telos, que significa desenho ou finalidade, diz que se existe desenho no universo e design na vida, como você, deve haver um designer, um desenhista, alguém que desenhou o universo tal como ele é. Agora, esses 2 argumentos são de natureza científica. Você pode obter evidências desses argumentos olhando através de um telescópio ou olhando por um microscópio. Já o terceiro argumento não é científico, é de natureza mais filosófica, profundo, polêmico e filosófico. No entanto, este é o argumento que conhecemos desde que éramos crianças muito pequenas. É o argumento da moralidade, conhecido como argumento moral. Este argumento diz que se há algo moralmente errado por aí, como é errado torturar bebês por diversão, ou é errado matar 6 milhões de judeus em um holocausto, então deve existir um Deus. Por quê? Porque se Deus não existe, se não existe um padrão além da humanidade, seria apenas a sua opinião contra a opinião de Hitler. Se não há ninguém lá fora, mas somos apenas nós, quem dirá que você está certo e Hitler está errado? Não há moralidade objetiva apenas em nós, o sujeito, mas todos compreendemos intuitivamente que existe uma moralidade objetiva. Na verdade, é a própria natureza de Deus quem determina o certo do errado. Portanto, estes são os 3 principais argumentos. Vamos começar hoje aqui no argumento cosmológico. Este
É o argumento que muitos dizem que aponta para o Big Bang. Agora, alguns de vocês estão dizendo, mas espera aí, nós somos cristãos e não acreditamos em um Big Bang? Você não acredita no Big Bang? Eu acredito no Big Bang, eu só sei quem causou essa explosão. A evidência para o Big Bang é realmente muito boa. Encontramos até os cientistas ateus admitindo isso. É como Stephen Hawking que disse: quase todo mundo agora acredita que o universo e o próprio tempo tiveram um começo no Big Bang. Hawking tentou encontrar outra explicação de como o universo poderia surgir do nada, sem Deus. Ele admitiu que espaço, tempo e matéria tiveram um começo do nada. Outro cosmologista, Alexander Vilenkin, concorda e coloca dessa maneira: com a prova agora em vigor, os cosmólogos não podem mais se esconder atrás da possibilidade de um universo passado ou eterno. Agora não há escapatória. Eles têm que enfrentar o problema de um começo cósmico. Um cosmologista é alguém que investiga a origem do universo. Agora, há duas palavras muito interessantes nessa citação. A primeira palavra é a palavra prova. Você já viu cientistas usando essa palavra frequentemente? Não é comum para um cientista usar a palavra prova. Normalmente ele usa palavras como a evidência aponta, sugerem as evidências e coisas assim, mas quando eles dizem prova é porque acham realmente que a evidência é bastante forte. Qual é o problema de um começo cósmico? Porque fica muito perto a evidência daquela palavra que começa com um D maiúsculo, Deus. E os cientistas não querem ir para lá. Na realidade, o próprio Einstein, a fim de evitar um começo para o universo e, portanto, Deus, fez o que um aluno da terceira série não faria na matemática. Tudo para evitar a implicação de que havia um começo. E vamos ver isso aqui, porque a teoria da relatividade de Einstein é uma das linhas de evidência de que o universo teve um começo. O que cientistas e muitos outros têm como prova para dizer que o universo teve um começo? Que evidência científica existe por aí? Isso está num acrônimo chamado SURGE, ou em inglês SURGE. Cada uma das letras dessa palavra representa uma linha diferente de evidência científica de que o universo teve um começo. Vou apenas listá-los agora e vamos analisar isso mais a fundo no próximo capítulo. O S representa a segunda lei da termodinâmica. O U representa o fato de que o universo está se expandindo. A letra R representa radiação, mais especificamente o pós-brilho da radiação. Este é o calor remanescente da explosão inicial do Big Bang. A letra G representa as grandes sementes da galáxia. Discutiremos isso quando chegarmos lá. E a letra E representa Einstein em sua teoria da relatividade. Essas 5 linhas de evidência científica estão fazendo os cientistas ateus dizerem sim, o universo teve um começo. Agora chegamos à dúvida do dia. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta e gostaria que eu respondesse no canal, escreva nos comentários assim: dúvida, 2 pontos e escreva sua pergunta. Eu vou estar respondendo essas dúvidas nos próximos vídeos. Pergunta de hoje é: se o universo veio a existir do nada, como você pode dizer que Deus existia antes do universo, se nada existia antes do universo? Boa pergunta. Se antes do começo de tudo não havia nada, nem tempo, nem espaço, nem matéria, como é que Deus existia? Como é que havia um ser lá? Que resposta você pode dar para essa incoerência? A resposta é que não havia nada físico, natural, material, não havia nada que ocupasse espaço, tempo, nada que ocupasse ou usasse de matéria. Porque se o espaço, o tempo e a matéria vieram a existir a partir de um momento, quer dizer que aquilo que, ou aquele que existia antes do espaço, do tempo e da matéria, não é feito de espaço, nem tempo, nem matéria. Então foi do nada que tudo veio a existir, mas não por causa do nada ou pelo nada, mas porque alguém iniciou, houve um início.
porque alguém desenhou, existe um desenho, mas porque alguém deu um começo, ou alguém começou, houve um começo. No próximo episódio, eu darei uma explicação de cada letra desse acrônimo que nós usamos, o SURGE ou SURGE, e vamos entrar mais a fundo nessas evidências que, para muitos, essas evidências pareciam como o meu penteado. Inexistente. Que Deus te abençoe.